Boa tarde. Essa é a série de lives Economia em Quarentena, onde a gente traz presidentes de empresas que falam sobre os efeitos da economia, do Covid-19 na economia. O nosso convidado de hoje é o Walter Schalka, comigo está a minha colega Mônica Escaramuzo. Boa tarde a todos. Chalca, boa tarde. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. A Suzano faz parte de um grupo de empresas que lidera o movimento Não Demita. O senhor acredita que os grupos terão fôlego financeiro para atravessar essa crise? Em primeiro lugar, Mônica e Fernando, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Estadão por estar com vocês aqui. Obrigado aos ouvintes por estarem aqui participando conosco. A Suzano, desde o início, tomou uma atitude muito clara de não demitir. Mas nós somos uma empresa privilegiada. Nós somos uma empresa que exporta uma parte significativa dos nossos volumes para o exterior, e basicamente para fins sanitários, papéis, celulose para fins sanitários, que representa 61% do nosso volume total. Então, nós estamos sendo privilegiados em função dessa situação. Então, eu não posso fazer uma correlação com todos os outros que, eventualmente, estão numa posição mais débeis na economia nesse momento. Então, nós achamos que é positivo não demitir, exortamos todos a não demitir, mas entendemos aqueles que necessariamente têm que demitir nesse momento, porque o modo sobrevivência está instalado nessas pessoas, nessas empresas. Walter, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os programas do governo de redução de salário, de redução de jornada, de suspensão de contratos de forma temporária. Você acha que isso ajuda as empresas a não demitir? Quais que você acha que dessas opções que a gente tem são as melhores para garantir tanto o lado do empresário, quanto o lado do funcionário? Eu acho que o governo federal acertou nas decisões que tomou em relação a essa medida provisória. Isso acho que permite uma biblioteca, uma flexibilidade de alternativas para o empresariado e para o trabalhador, para que nós possamos sustentar o emprego. Então, ao fazer isso, eu acho que é muito positivo para todos e permite uma flexibilidade natural a se fazer. Acho que à medida que as coisas caminharem, as empresas vão preferir ficar com os colaboradores porque elas se preparam para sair melhor no pós-pandemia. O governo está jogando dinheiro na economia e o país ficará endividado. O que acontecerá nos próximos anos? Como reequilibrar essas contas novamente? Com mais impostos? Eu acredito que nós precisamos aproveitar esse momento, Mônica. Acho que esse é um momento muito importante e nessas crises é que surgem as oportunidades. Eu queria convidar o governo central, a parte executiva e também a Câmara e o Senado para nós redesenharmos os sistemas, alguns sistemas tão fundamentais no Brasil, como a questão da reforma administrativa e da reforma tributária. Esse é o momento que nós podemos fazer essa transformação acontecer e sairmos melhor lá na frente. Eu acho que grande parte das empresas tem, nesse momento, uma ação de redução de gastos. Pode ser por pessoas ou pode ser por outras ações. É o momento do governo fazer isso também. O governo aproveitar isso e dar um salto de produtividade. A participação do governo na economia brasileira é muito elevada, cerca de 40%, 35%, 36% de arrecadação e mais 4%, 5%, 6% de déficit. Não esse ano, que vai ser muito maior. Então, 40% da economia, se nós tivermos um ganho de produtividade expressivo, nós podemos sair melhor lá na frente. Então, ontem eu escutei o secretário Mansueto dizendo que nós vamos deixar isso para o ano que vem. Eu queria sugerir que nós antecipássemos isso e fizéssemos, nesse momento, como contrapartida ao apoio a estados, a municípios e a todo o sistema de trabalho nacional, nós fazemos as reformas administrativas e tributárias que são tão relevantes ao Brasil. Mas, assim, com tanta urgência para se resolver, quer dizer, primeiro decidir de onde que vai ser esse dinheiro, que na verdade a gente já está com déficit de mais de 100 bilhões de reais por ano nas contas públicas, quer dizer, com tanta coisa emergencial que na verdade a gente vai ter que tirar dinheiro de onde nem tem. Tem clima para fazer essas reformas, falando de uma maneira realista, Walter? Fernando, eu acredito que nessa hora que nós temos que fazer é uma oportunidade de alteração.
O déficit brasileiro, que era da ordem de cento e poucos bilhões de reais, esse ano vai para trilhão de reais. Nós vamos ter uma multiplicação significativa. Todos os que eu acho que tem que fazer todo esse apoio que nós estamos fazendo para todos aqueles que são mais vulneráveis nesse momento, pessoas físicas ou empresas, que eu acho que é fundamental fazer, vai levar o déficit lá para cima, de um lado, e de outro lado nós vamos ter uma queda de PIB. Então, a relação dívida-PIB em relação dívida-PIB vai aumentar fortemente, eu acho que vai passar de 100% no Brasil. O que o Brasil tem que fazer nesse momento é aproveitar essa situação e falar, bom, é hora de reconstruir uma série de coisas na sociedade, porque eu falo das reformas administrativas e tributárias, mas tem uma série de outras reconstruções que nós temos que fazer na sociedade para fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade onde todo mundo tem igualdade de oportunidades. Então, assim, todo mundo vai empobrecer, a sociedade como um todo vai empobrecer. Esse é o momento que nós temos para aproveitar e fazermos as reformas que são tão necessárias ao Brasil. Nós vemos um descompasso entre o executivo e o legislativo nesse momento, né? E também um descompasso entre o governo federal e parte dos governadores. Os empresários, essa necessidade de reforma, o senhor tem discutindo com os empresários, há uma voz uníssona para isso? Mônica, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que a minha tese é uma tese de união e de empatia nesse momento. Nós temos que pensar como nós vamos juntos passarmos e mitigarmos os efeitos dessa crise tão severa na sociedade, nas pessoas, nos seres humanos, e sairmos melhor lá na frente. Então, nós precisamos ter empatia e precisamos ter união. Essa combinação é importante. E eu acredito muito que nós temos que explorar as nossas convergências. Eu costumo dizer que nós geralmente temos 80% a 90% de convergências e 10% de divergências. E gastamos 80% do tempo discutindo os 10% de divergências que nós temos. É natural que nós tenhamos divergências de ideias na sociedade. E é sadio que nós tenhamos essa diferença de ideias. Mas o que nós temos que fazer agora é explorar as convergências, atender os mais vulneráveis, olhar como que nós podemos sair com o menor número de perda de vidas na sociedade nacional, entender qual é o nosso papel na geopolítica global, qual é o nosso futuro da economia, como que as empresas podem sair menos afetadas, grande parte das empresas serão afetadas, como que nós podemos sair menos afetadas lá na frente. Esse é o momento de união, esse é o momento de pensar que governos estaduais e federais, e legislativo, executivo e judiciário também, Ministério Público, todos nós temos que unir em prol de uma causa única, mitigar efeitos sobre toda a sociedade. Eu queria entender uma coisa. A gente veio numa toada, quer dizer, pelo menos o discurso, a gente conseguiu fazer pelo menos a reforma da Previdência, era um discurso de redução do Estado da economia, quer dizer, você vai tirar esse peso do Estado de uma maneira geral, com vários tipos de reformas, inclusive essa, a tributária e administrativa que você acabou de citar. Eu queria entender, a gente tem visto muito mais falando-se nesse momento de que sim, Estado é necessário na economia, como a gente está vendo agora no momento de emergência. Você acha que a gente não pode, então, ir demais para essa dependência do Estado e que a gente tem que organizar e talvez definir bem claro onde a gente precisa do Estado e onde a gente não precisa? A gente pode usar isso para uma reflexão do que é o papel do Estado na economia? Fernando, nós precisamos ter um colchão. O Estado precisa ter um colchão para poder operar nesses momentos de crise. Infelizmente, nós já vínhamos por uma economia debilitada, vínhamos por um nível de desemprego elevado, já vínhamos com muitas empresas numa situação bastante difícil e a população como um todo não sendo atendida nas necessidades que tinha básicas, como saúde, como educação, como essas questões fundamentais para todos nós. Nós não podemos olhar para frente e replicar o modelo anterior. Muita gente fala para assim, quando passar essa pandemia, nós vamos voltar ao normal. O nosso normal não era bom. Nós precisamos criar um novo normal. Qual é o novo normal que nós queremos para frente? Assim, nós temos
que viver, num primeiro momento, essa questão da emergência, da situação que nós temos que resolver, a questão dos mais vulneráveis, a questão das vidas, mas nós temos que pensar no futuro. Nós temos que investir o nosso tempo para pensar como que a gente reconstrói a nossa sociedade para o futuro. E não é só na sociedade brasileira, não. É a sociedade global também. Qual vai ser a relação geopolítica entre os países? Como é que vai acontecer a questão do capitalismo, onde nós estávamos piorando a distribuição de renda no mundo? Como que a gente resolve essas questões? Acho que a gente tem que refletir e começar a tomar ações agora. Agora, o Estado brasileiro, infelizmente, era um Estado improdutivo. A produtividade do Estado comparativamente ao setor privado era muito diferente. Nós precisamos elevar a produtividade do Estado. Então, acho que essa pode ser uma oportunidade. O senhor acredita que haverá um retrocesso no comércio mundial? Os países vão se voltar mais para suas próprias economias? Nós já estamos vendo isso, Mônica, e vai continuar acontecendo. Infelizmente, nós vamos ter um retrocesso na questão global, na globalização. Nós estamos vendo que, quando a crise chega, quando o calo aperta, as pessoas olham muito para dentro. Então, todo mundo acabou fechando ainda mais os seus países, suas economias. Vou dar o exemplo da Europa. A Europa falava que era um bloco único, e quando a crise chegou lá, todo mundo fechou as fronteiras e falou, bom, cada um se vira com o que tem. Infelizmente é isso, é atávico do ser humano, atávico dos países, querendo proteger a sua coisa mais primordial, que é a vida. Eu acho que isso sim vai afetar as relações internacionais, vai afetar a geopolítica e vai ter um excesso de nacionalismo crescente nas economias globais. E protecionismo também. E falando você falou da posição geopolítica, qual é o papel geopolítico no Brasil, do Brasil. A gente viu, a Suzano exporta muito para a China, a China é o nosso maior parceiro comercial, a gente exporta commodities, e a gente viu membros do governo ou membros da família do presidente Jair Bolsonaro entrando em conflito com a China. O senhor, tendo a China como cliente, como vê isso? Olha, nós temos uma relação muito fraterna com a China. Nós somos muito próximos e temos uma relação muito positiva. E não é só de comércio. Quando começou o efeito do coronavírus na China, a Suzano teve a atitude de enviar máscaras para a China. E o governo chinês ficou muito sensibilizado com essa ação da Suzano, porque foi uma das poucas empresas do Brasil, a única brasileira que não é chinesa, multinacional chinesa, que enviou ajuda para a China. Nesse momento, a China retribuiu isso. Nós acabamos de chegar ontem no Brasil com 159 respiradores, estamos trazendo 1 milhão de máscaras da China, e a China teve um papel muito positivo em nos ajudar nesse processo. Então, o governo chinês nos ajudou nisso. Então, nós temos uma relação muito próxima com a China e queremos manter essas relações. Nós achamos que isso é fundamental para o Brasil, não é só para a Suzano, é para o Brasil. A China e o Brasil têm uma complementariedade de economias bastante grande. Portanto, essa relação tem que ser uma relação muito positiva e muito contributiva. A Suzano é a maior empresa global de celulose, né? O comércio, as vendas, as exportações foram afetadas em algum momento por conta do corona, ou o fluxo continua normal? Nós temos duas questões fundamentais. Uma parte importante da nossa celulose é exportada para a produção de tixo, papéis para fins sanitários. Como vocês viram, teve aquela questão do panic buying, de compra de papel higiênico no mundo inteiro, e, portanto, os volumes cresceram para os nossos clientes e, portanto, para nós. Nós crescemos os nossos volumes. Do outro lado, está tendo um efeito de queda de imprimir e escrever. Dado o home office, dado o fato de que muitos lugares, escritórios estão fechados no mundo, a queda do imprimir e escrever também está acontecendo. Por enquanto, os nossos volumes têm se mantido. Nós não podemos falar em números porque nós estamos em blackout period, que vamos anunciar resultado em breve, mas os volumes estão se mantendo, nós mantemos intactas o nosso volume de produção em todas as nossas fábricas. Você falou que a gente pode aprender na crise. Eu acho que tem o aprendizado do governo, que você estava falando, mas tem o aprendizado das empresas. E a gente está vendo
que as empresas estão funcionando em home office. Ontem a gente falou com o presidente do Bradesco e ele falou: a gente estava super com medo de fazer home office, tinha 300 pessoas em home office, entre dezenas de milhares de funcionários do Bradesco, e a gente viu agora que está 90% das pessoas em home office e está funcionando. A gente vai ver as empresas economizando depois da crise, a gente vai ver menos viagem corporativa, a gente esse momento tão difícil ele pode trazer um ganho de produtividade lá na frente para as empresas e para o jeito de administrar uma empresa? Acho que, sem dúvida, Fernando, nós vamos ter uma mudança importante na forma de operar as empresas no futuro. Quero dizer para vocês que a digitalização vai se acelerar de uma forma muito rápida na economia como um todo. Isso vai ser um efeito natural disso tudo. A Suzano já trabalhava com home office antes, nós já tínhamos entre 800 e 900 funcionários em home office em média, hoje nós estamos com 4.000. 100% dos nossos escritórios estão fechados desde o dia 12 de março no mundo inteiro. À exceção da China, que já voltou agora, porque a China já está retomando, o nosso escritório da China acabou retomando recentemente. Mas não é só a digitalização que vai mudar. Nós vamos mudar outros efeitos também nas relações entre as empresas. Nós vamos ter um efeito bastante grande do crescimento do mercado de biotecnologia, que nós acreditamos que é uma mudança importante que vai alterar e que favorece a Suzano, porque a Suzano é uma empresa bio, nós plantamos árvores e colhemos árvores. 100% das árvores que nós colhemos são árvores que nós plantamos. E nós vamos nos beneficiar pelos investimentos que virão. A Suzano já vinha fazendo isso e continuará fazendo em biotecnologia. E essas coisas vão mudando a relação. A relação da economia pré-crise e pós-crise será muito diferente. Eu queria voltar para uma questão mais macro, né? A gente está vendo o movimento dos bancos privados e do próprio governo, como o BNDES, para fazer um pacote de ajuda aos grandes grupos, né, que não foram contempladas nessa ajuda do governo, né, que prevê mais pequenas e médias, né. Então, bancos pensando em um pacote de ajudas para aéreas, para montadoras e empresas de energia, né, de capital intensivo. Como que o senhor vê esses esforços? Mônica, eu acho que tem que ser muito limitado. Eu não vejo necessidade de fazer uma questão across the board para todas as empresas de todos os setores. O setor de papel e celulose, eu posso assegurar a você que não precisa de nenhum apoio do governo nesse momento. O setor aéreo é um setor muito delicado, que é um setor crítico e estratégico. Eu acho que esse setor deveria ser apoiado, sim, mas não acho que montadoras, e principalmente porque grande parte das montadoras são empresas multinacionais, quase a totalidade delas, eu não vejo necessidade do setor apoiar, vendo o recurso do povo brasileiro barato para essas empresas. Então, não acho que deva ser apoiado, não. Eu acho que vai haver, sim, um lobby grande geral na economia para se conseguir benefícios para setores específicos, e o governo acho que tem que ser muito seletivo em relação ao apoio que dará para grandes empresas. É diferente do apoio para pequena, média, principalmente para microempresas. Essa realmente precisa de apoio e é para esse público que nós temos que colocar os olhos de apoio nesse momento. Uma coisa, a gente está vendo uma previsão muito pessimista, previsões cada vez mais pessimistas para a economia. O Fundo Monetário Internacional está falando em menos 5,3% para o Brasil esse ano, menos 5,9% para os Estados Unidos e menos 8% para a Europa. E parece que é uma correlação entre a previsão econômica e o quanto cada país está sendo afetado pelo coronavírus. A gente vê 8% na França, 9% para a Itália, quer dizer, previsões muito, muito pessimistas. Você acha que a gente vai viver um cenário de extrema recessão ou ainda no segundo semestre a gente consegue recuperar? Como que você está vendo esse cenário mais macro? Fernando, eu acho que essas previsões aí estão muito otimistas. Eu acho que os números serão ainda piores do que esses números que estão sendo colocados. Mas isso não é relevante, porque isso é um choque temporário que vai acontecer na economia global. O mais importante é como vai acontecer depois, porque grande parte dos países, corretamente, tem feito ajudas milionárias, bilionárias ou trilionárias para suas economias. Isso vai aumentar muito a dívida dos países como um todo.
Do outro lado, a taxa de juros, a política monetária já não tem mais efeito, já, porque já está muito baixa a taxa de juros. Então, nós vamos ter uma questão fiscal, um aumento da dívida dos países como um todo, de um lado, e, do outro lado, não tem mais como endereçar a questão monetária. Nós vamos ter que reconstruir esse desenho pós-pandemia. Só que nós não sabemos quanto tempo vai demorar essa pandemia, porque isso tem a ver com a taxa de imunização que vai acontecer com a sociedade. Quer dizer, só vamos poder liberar as pessoas de isolamento social ou reduzir o isolamento social quando a taxa de imunização na sociedade for crescendo. Infelizmente, nós não estamos medindo adequadamente isso no Brasil. E é uma questão muito simples. Assim, todas as ações que nós estamos tomando hoje vão se refletir daqui a aproximadamente 14 dias nos leitos de UTI. Então, se nós tivermos relaxamento social nesse momento, daqui a 14 dias vai terminar na UTI dos hospitais. Quando essas UTIs lotarem, isso gera uma situação muito difícil para o sistema de saúde. Então, nós vamos ter que fazer um stop and go aí para ir administrando, mesmo porque os protocolos médicos vão evoluindo ao longo do tempo. Então, quando nós formos evoluindo isso, nós vamos poder ser mais flexibilizar mais rapidamente o isolamento social. Você está falando, só para entender melhor, você está falando do stop and go. A gente hoje está numa fase aqui em São Paulo de que até o governo está falando, a gente devia estar mais em casa do que a gente está. Vai ser pior se a gente relaxar e depois tiver que fazer um lockdown completo depois? Quer dizer, não é mais fácil fazer um lockdown completo primeiro e depois ver? Quer dizer, e o fato de estar tendo esses ruídos no Brasil deixa um pouco claro para a população o que tem que ser feito? Assim, como que você está vendo a nossa situação atual exatamente hoje? Estudos estatísticos mostram que daqui a uma semana ou 15 dias nós vamos estar com todas as UTIs lotadas aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo principalmente. E isso gera uma situação muito delicada para os médicos, que é escolher qual paciente que vai colocar no respirador ou não. A Suzano optou e acha que, como o caminho crítico era respiradores, Suzano lá atrás, há 7 semanas atrás, começou a falar assim: nós precisamos trabalhar na questão de respiradores. Então, nós fomos, em primeiro lugar, importamos 159 respiradores que chegaram ontem e que nós estamos doando para vários estados e para o governo federal. E, de outro lado, nós estamos ajudando uma empresa nacional, MagnaMed, junto com outros parceiros, com Positivo, com Klabin e com Flextronics, para aumentar a produção para 6.500 respiradores. Enquanto o sistema hospitalar não estiver preparado para ter os respiradores e para poder atender, nós vamos ter que ser mais restritivos na questão de limitação e do isolamento social. Então, assim, nós vamos ter que ir balanceando o tempo todo. Eu acho que, nesse momento, seria mais adequado que nós tivéssemos uma taxa maior de isolamento, porque eu acho que nós podemos chegar, daqui a poucas semanas, 1 ou 2 semanas, no limite do sistema, o que vai ser muito triste e perigoso. Joca, você falou o quanto que a Suzano está ajudando, né? Assim como outras empresas estão ajudando em campanhas, né? Quais outros projetos sociais, esses programas de saúde que a Suzano está participando com doações? Assim, o principal programa nosso é o programa dos respiradores, mas, além dos respiradores, nós estamos trazendo máscaras hospitalares também da China, e vamos distribuir também para os estados e para o governo federal. Nós estamos trazendo álcool, comprando álcool 70 graus, não conseguimos comprar álcool gel, e estamos distribuindo nas comunidades. Nós estamos ajudando na confecção, nas comunidades próximas de nós, em confecção de máscaras de pano para poder fazer distribuição. Nós estamos emprestando aparelhos nossos, nós temos aparelhos de PCR, que são aparelhos que fazem análise, estamos emprestando para a Unicamp esses aparelhos, ou seja, tem um conjunto de ações que nós estamos tomando para apoiar, doando papel higiênico, doando fralda, doando uma série de coisas para as comunidades ao nosso redor, ou seja, tem um conjunto de ações que totalizam cerca de 50 milhões de reais que nós estamos aplicando nesse plano de apoio social. E de uma maneira geral, você acha que as empresas estão fazendo um bom papel ou ainda dá para fazer mais? Eu acho que é maravilhosa a solidariedade que tem sido prestada pelo setor privado aqui no Brasil. Assim, era uma coisa. Eu tenho um amigo meu que é o Rubens Menin, que é da MRV, que ele sempre foi a favor dessa questão
ser solidário e mais doação. O senhor Eli Horn, também, da Cirela, sempre teve essa filosofia. E o Brasil nunca foi muito disso. Nós estamos vendo emergir, trazer para a superfície o lado bom, o lado positivo da solidariedade dos brasileiros. Estão fazendo um papel maravilhoso. Eu posso citar inúmeras empresas que estão fazendo esse trabalho, acho que é digno de elogio, pessoas físicas, pessoas jurídicas que estão apoiando nesse momento. Eu acho que é muito positivo esse movimento. O que o senhor acha que a gente vai tirar dessa crise de positivo, Schalka? Eu acho que, primeiro, essa questão de solidariedade humana e de fraternidade, que é uma questão muito importante que nós temos que colocar cada vez mais para cima. Entender o próximo, entender como que nós vamos ajudar a criar uma situação mais positiva na sociedade. Então, isso é como seres humanos, né? Depois nós temos que olhar um pouco, porque o brasileiro, em geral, era um pouco mais egoísta. Então, essa solidariedade, essa fraternidade que está emergindo, acho que é muito positivo. Em outra questão, nós vamos aprender a nos modificar como empresas, e o papel das empresas na sociedade vai ter que ser alterado também de uma forma relevante. A Suzano criou 3 pilares de cultura que são muito importantes. Gente que inspira e transforma, gerar e compartilhar valor, e só é bom para nós se for bom para o mundo. Nós estamos exercitando na prática esses pilares de cultura nesse momento, o que eu acho que é muito positivo como empresa. E o outro, nós temos que olhar quais as transformações que a sociedade terá. Nós vamos precisar olhar para buscar uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade com igualdade de oportunidades, uma sociedade mais justa, uma sociedade que atenda aos mais vulneráveis, esteja melhor preparada para suportar as condições essenciais como saúde e educação da população. Muito obrigado. A gente está encerrando aqui a nossa live com o Walter Schalka. Daqui a pouco a gente vai colocar a íntegra da entrevista no site do Estadão. Vai estar também o vídeo para quem quiser acompanhar. E nós voltamos semana que vem com mais lives aqui da série Economia em Quarentena. E eu queria agradecer a presença do Walter e também a Mônica Scaramuzo. Obrigada, Walter. Obrigada pela colaboração, pela entrevista. Fernanda e Mônica, muito obrigado a vocês. E seguimos juntos. Forte abraço para todo mundo aí, se cuidem. Hein? Tchau. Pode.